Uma falsa médica foi presa em flagrante na região metropolitana do Rio de Janeiro quando se preparava para aplicar silicone industrial em uma cliente durante um procedimento estético ilegal. Darley Marinho Ladaga, mulher trans conhecida como Dani, foi presa minutos antes de começar a aplicação numa cliente num motel em Niterói, na noite desta quinta-feira. Segundo a polícia, Dani não tinha qualquer formação em medicina e aplicava silicone industrial em glúteos há cerca de 3 anos. Na delegacia, a falsa médica confessou o crime e explicou que fazia o procedimento utilizando esmalte e até supercola. Dani vai responder por exercício ilegal da medicina e estelionato, porque enganava as clientes ao dizer que aplicaria um produto autorizado. A delegada responsável pelo caso aproveitou para fazer um alerta diante de tantos casos só este ano. Para que as pessoas se informem antes de se submeterem a esses procedimentos, que só podem ser realizados em hospitais e por médicos. A polícia já identificou e irá intimar a massoterapeuta responsável pelo procedimento na jovem Ângela Pedrosa. Ela está internada em estado gravíssimo em Campo Grande, na zona oeste do Rio, com infecção generalizada. Segundo a Polícia Civil, Simone Costa deve se apresentar na próxima terça-feira e pode responder por lesão corporal e exercício ilegal da profissão. Outras clientes que também fizeram o mesmo procedimento com Simone devem ir à delegacia nos próximos dias para registrar boletim de ocorrência. Parece que nem a imensa visibilidade que esses casos tomaram nos últimos meses tem freado, tem impedido que novas pessoas tentem repetir esses procedimentos estéticos com pessoas que não estão habilitadas para a função, como é o caso dessa massoterapeuta. Agora, o que a polícia, o que a lei, as autoridades podem fazer para impedir novos casos como esse, Lordelo? Amanda, olha que interessante, né? A gente muitas vezes espera que a polícia e a própria lei resolva todos os problemas e não é bem assim que funciona no que eu chamo de crime cometido, Amanda, entre 4 paredes. E você disse muito bem, só aqui no Rede TV News esse ano nós comentamos diversos casos. O mais recente, o Dr. Bumbum, que é médico, mas ele fazia cirurgias, fazia os seus procedimentos na casa dele. Recentemente, uma outra mulher foi acusada, foi detida e liberada rapidamente, pois ela escolhia hotéis para fazer esse tipo de procedimento e agora em motel. Ou seja, Amanda, não falta informação nas redes sociais, não falta informação na imprensa. Hoje todo brasileiro tem um celular e tem essas informações. Me recordo muito, Amanda, quando eu posto nas minhas redes sociais casos como esse, as mulheres comentam, mas não é possível que a pessoa ainda cai num golpe de estelionato. Mas é impressionante como a vontade de ter um corpo mais bonito faz com que a pessoa acredite em picaretas. Nesse caso, uma massoterapeuta. Estava na cara que essa moça não era médica, mas mesmo assim a pessoa acredita numa conversa porque, olha, ela pensa, eu vou ter um corpo bonito, então vale a pena correr risco. Então, nesses casos, Amanda, nesses crimes cometidos entre 4 paredes, cabe sim aos governos divulgarem cada vez mais esse tipo de notícia para que as pessoas se conscientizem e não optem em fazer procedimentos estéticos com pessoas que não são habilitadas. Muitas, acho que a imensa maioria dessas moças já são moças bonitas, não precisam fazer esse tipo de procedimento. Para que isso? Que crise de autoestima é essa? Lordelo. É o que os homens se perguntam, Pois é. Lordelo, e que tipo de crime, que tipo de essas pessoas, essas falsas profissionais, elas respondem a que exatamente? Mauro, aí é que está o grande problema e é a chave dessa repetência de fatos. O crime existe no Código Penal chamado exercício ilegal de profissão. O público pode estar curioso. Lordelo, qual é a pena para esse crime grave? A pena é de 6 meses a 2 anos, ou seja, um crime considerado pela lei brasileira de menor potencial ofensivo. Conclusão, a pessoa não fica detida. E eu te garanto, Mauro, que neste ano, me recordo de um caso do começo do ano, de um fato que nós divulgamos aqui com uma mulher que fez esse procedimento, foi detida, não foi presa, ela não se intimidou e foi detida de novo cometendo o mesmo crime. Por quê?
Porque você imagina, você cobrar 2, 3 mil reais para fazer um tipo de procedimento ilegal, se ela fizer 10 por mês é muito dinheiro. Ou seja, a pessoa pensa o seguinte, eu estou ganhando muito dinheiro, também se eu for presa, eu tenho certeza que eu fico pouco tempo ou nem fico presa e eu continuo cometendo o crime. Ou seja, nós temos uma legislação no Brasil que visa enxugar gelo. Esse entra e sai de delegacias faz com que muitas pessoas façam essa ponderação e resolvem arriscar a cometer delitos. Lordello, muito obrigada pela sua participação no Rede TV News mais uma vez. Obrigado.